Pessoal, sobre o que acabamos de falar, ou seja, na remota possibilidade de negociação coletiva realizada sem a participação do sindicato profissional, que somente será possível se o sindicato chamado a participar da negociação coletiva permanecer inerte durante o prazo legal de 8 dias, essa previsão dessa possibilidade de negociação coletiva sem a participação do sindicato profissional estava lá no artigo 617, parágrafo 1º da CLT, tá? Então tem que ter o respeito a esse requisito. Qual o requisito, Rosalia? Comunica ao sindicato que quer negociar, que os trabalhadores querem negociar, espera o posicionamento do sindicato nos 8 dias seguintes ao recebimento da comunicação. Se o sindicato não ingressar na negociação, aí sim o TST admite que a negociação poderá ser feita diretamente entre empresa e empregados, tá? E a administração pública, pessoal? Como é que fica? Muitos de vocês fazem estágio no fórum e já observaram, penso eu, alguns cartazes afixados ali naquela grade dos fóruns, aí me refiro ao Fórum de Volta Redonda, do Sindicato dos Servidores da Justiça, tentando convocar greve, chamando os servidores para negociação, dizendo que precisa negociar, etc. e tal. Mas e aí? A administração pública, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade? A particularidade é que os vencimentos, geralmente, são fixados por lei. Nós temos aquele teto, né? O teto dos salários, dos vencimentos. E aí, como é que fica a questão da administração pública? Será que os sindicatos é que vão negociar aumento salarial? Será que os sindicatos podem sentar com o TJ para negociar o aumento salarial dos servidores públicos? O que vocês acham? Pessoal, o STF tinha um entendimento pacífico de que é impossível a negociação coletiva para os servidores da administração pública. E isso, inclusive, está sumulado, súmula 679, tá certo? Então, ele não admitia a validade da negociação coletiva para os empregados públicos, aqueles regidos pela CLT. E o TST? Bom, o TST, ele mudou o entendimento dele, que era o mesmo entendimento que mantinha o STF, ele mudou o entendimento dele após a ratificação pelo Brasil da Convenção número 151 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil ratificou essa convenção. E qual é o objeto dessa Convenção 151 da OIT? Ela justamente serve para normatizar as relações de trabalho com a administração pública. Opa! Então, ela tem como objeto a normatização das relações de trabalho com a administração pública. E a partir da ratificação da Convenção 151, qual foi o entendimento que o TST passou a adotar? O TST passou a adotar o entendimento de que sim, é possível a negociação coletiva, porém, somente para as cláusulas sociais. Como assim? As cláusulas sociais, nós vamos estudar mais adiante, são cláusulas que trazem garantias aos trabalhadores. Um exemplo, plano de saúde, creche nas empresas. Então, elas não têm um viés econômico. Qual é o viés econômico dos contratos? São as cláusulas econômicas, que trazem vantagens pecuniárias aos trabalhadores, aumento de salário, adicional noturno acima da lei.
Então, a partir da ratificação da Convenção 151 da OIT, o TST passou a admitir a negociação coletiva para os empregados públicos, ou seja, aqueles regidos pela CLT, porém, somente para cláusulas sociais. Isso, na verdade, pessoal, se aplica também aos servidores públicos estatutários, tá? Então, os servidores públicos estatutários também podem realizar negociações coletivas, tá? Mas somente para as cláusulas sociais, aquelas que trazem garantias sociais para os servidores, ok? Então, em relação à administração pública, esses são os dois entendimentos que nós temos nos nossos tribunais superiores, o STF e no Tribunal Superior do Trabalho, o nosso glorioso TST, tá? Seguindo, avançando um pouco mais, nós vamos agora falar do quê? Da duração dos pressupostos de validade dos instrumentos coletivos. Quais são os instrumentos coletivos? Acordo coletivo de trabalho, firmado entre Sindicato dos Empregados e uma ou mais empresas. Convenção coletiva de trabalho, firmadas entre dois sindicatos, um representando a categoria profissional, empregados, outro representando a categoria econômica, empregadores. Qual é a duração, pessoal, que esses instrumentos têm? Eles valem pelo resto da vida? Não. Não valem pelo resto da vida. Eles têm vigência determinada. Eles são contratos temporários, que já nascem com uma data para morrer. E qual é a data que eles têm? Qual é a validade? Qual é a data de validade deles? No máximo, 2 anos. A CLT foi alterada pela reforma trabalhista, de modo que passou a restringir expressamente a validade dos instrumentos coletivos de trabalho a 2 anos. A reforma trabalhista tirou desses instrumentos o que nós denominamos outra atividade. Ou seja, ainda que a vigência desses instrumentos tivesse se esgotado, eles continuavam a produzir seus efeitos até que um novo acordo ou convenção viesse a ser fechado pelas empresas e pelos empregados, pelas partes convenientes. Então, pelos empregados, sempre lembrando, representados pelo seu sindicato. Então, a ultratividade é o quê? Acabou a vigência, porém os efeitos continuam, E aí, mesmo após a vigência, é a ultratividade. O TST tinha entendimento pacífico no sentido de que, ainda que expirada a vigência de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho, os seus efeitos permaneceriam até que fosse assinado um novo acordo ou uma nova convenção coletiva. A reforma trabalhista limita 2 anos e veda a ultratividade dos instrumentos coletivos de trabalho. Tá certo? Então, isso é uma mudança trazida pela Constituição e que nós temos ela lá no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, com a nova redação dada pela reforma trabalhista. Muito bem, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos falar dos pressupostos de validade dos instrumentos coletivos de trabalho. Só um minuto.